gente! Bom, gente, eu sei que eu tô um pouquinho sumidinha daqui, tem muito tempo que eu não posto vídeo, mas é porque minha vida tava um pouco corrida e eu realmente não tava tendo muito tempo pra postar vídeo e tal. Então hoje eu decidi gravar um vídeo. Eu postei uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei qual vídeo vocês queriam. E a maioria das pessoas votaram pra saber a minha realidade, como é a minha casa e como eu fui criada, sabe? Como é o meu estilo de vida. Só que eu não achei nada mais justo do que eu contar minha história pra vocês antes de mostrar minha casa. Por quê? Vocês não entenderiam o porquê a minha casa é do jeito que é se eu não contasse a minha história de vida. Se eu não contasse de onde eu vim, como eu fui criada, por quem eu fui criada, entendeu? Então eu decidi gravar esse vídeo hoje para explicar um pouquinho da minha história para vocês. Eu espero que todo mundo entenda, porque eu sei que vai ter muitas pessoas que vão se aproveitar dessa situação toda, da história que eu tô contando, pra fazer piadinhas, pra fazer comentários bobos. Só que eu quero que vocês entrem um pouco junto comigo na minha história e entenda que tudo que eu tenho hoje, tudo que a minha família tem hoje é graças a Deus e é graças a Ele mesmo, um único. Porque se não fosse Ele, hoje talvez a gente não tinha nem um teto pra morar. Então, gente, minha mãe e meu pai eram casados. Eles se casaram. Primeiro a minha mãe foi casada com o pai do meu irmão. E ela teve o meu irmão, o Everton. E depois ela terminou com ele. Aí depois de alguns anos, acho que 4 ou 5 anos, ela conheceu o meu pai. Depois de um tempo, conheceu o meu pai. Aí ela me teve. Aí eu nasci e tal. Aí meu pai me criou. Meu pai me criou até os 4 anos de idade. E a minha irmã nasceu. Quando eu tinha 4 anos, a minha irmã nasceu. E o meu pai criou ela até 1 ano e 9 meses. Depois disso, o meu pai decidiu cruzar caminhos diferentes, porque é uma situação muito desagradável de ter que comentar. Ele decidiu seguir a vida dele, por motivos que não vem ao caso agora. Ele decidiu seguir a vida dele. A minha mãe ficou com meu irmão de 8 anos, com eu de 4 anos, virando 5 anos, e a minha irmã de 1 ano e 9 meses em casa. E a gente foi mandada embora. Minha mãe foi mandada embora do lugar onde ela morava, no sítio. Ela foi mandada embora. E ela pegou a gente e saiu do sítio. Só que até então a gente não tinha onde morar, porque a gente não tinha uma condição financeira boa. A minha mãe trabalhava e o dinheiro que tinha era para dar o que a gente tinha para comer, era para comer e pagar as contas. Era o único dinheirinho que tinha. Então foi uma situação muito triste pra gente. E a minha irmãzinha, por ser pequena, ela ainda era amamentada. Ela mamava no peito e tal. E eu e meu irmão não. Eu e meu irmão, a gente entendia que a gente tinha que comer comida. Só que depois que minha mãe foi mandada embora desse sítio, a gente ficou sem teto. A gente ficou sem ter onde morar. E foi muito ruim, porque a minha mãe teve que ficar andando de um lado pro outro, atrás de casa, até que um moço cedeu uma casa pra gente morar. E a minha mãe conseguiu morar nessa casa. E minha mãe ficou um tempo lá cuidando da gente sozinha. Ela nunca se relacionou com outra pessoa, tipo, de pegar um relacionamento sério, porque tinha gente pra criar, né? E é muito complicado quando você tem 2 meninas dentro de casa e um menino. Você tem criança pequena, então você tem que ter um certo cuidado, porque você não sabe a intenção dos homens de hoje em dia. E a minha mãe criou a gente com muito sufoco. Acho que a gente morou lá até eu e meu irmão moramos com a minha mãe lá, e a pequena, e a Ellen,
a gente saiu do sítio, a gente tinha 4 anos, a gente deve ter morado lá até uns 5 anos e meio, quando eu tinha 5 anos e meio, ou quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E o moço pediu a casa também. E a gente, mais uma vez, sem teto. Aí, minha mãe tem uma prima. Ela morava pro Rio e tinha uma casa. Ela falou, Eliane, eu não me lembro muito bem, seria até maneiro se eu tivesse trago minha mãe pra contar essa história, mas eu nem pensei. Então ela falou, Eliane, eu tenho uma casa e vocês podem ficar lá. Aí minha mãe foi ficar na casa dessa moça e a gente tem que ser eternamente gratos a eles, que é a Sueli e o Jorjão. Aí eles cederam a casa deles pra gente morar. A gente morou lá um tempo. Depois eles tiveram que vir do Rio pra cá. E eles só tinham aquela casa pra morar. E eles pediram a casa. A gente mais uma vez sem teto. Porque a minha mãe não conseguia trabalhar fixamente. Porque ela tinha 3 crianças pequenas dentro de casa pra cuidar. Minha mãe não tinha dinheiro pra poder conseguir pagar uma pessoa pra tomar conta da gente. A minha mãe não tinha uma família... A minha mãe não tinha uma família que se dispôs a falar, eu cuido das crianças para você trabalhar. Em momento nenhum, minha mãe sempre foi sozinha e teve que se virar sozinha com nós 3. E nisso que eles saíram de lá, a gente tem uns primos aqui na Ponte do Cedro, aqui perto da minha casa. E eles cederam a casa deles pra gente morar. A gente primeiro voltou pro sítio onde a gente morava. E lá não deu certo também. Depois de um tempo não deu certo. O moço pediu a casa porque ia vender o sítio. E a gente mais uma vez fomos mandados embora. Aí a moça da Ponte do Cedro, a nossa prima, a Dalva e o Rubi, que seremos também eternamente gratos a eles, eles cederam a casa deles. Que eles tinham uma casa sobrando, eles cederam pra gente morar. E a gente moramos. E minha mãe falou, eu não posso ficar andando por aí com meus filhos sem ter onde eles morarem. Sem ter um teto para meus filhos ficarem direito. E minha mãe começou a construir a casa onde a gente mora hoje. Ela começou a construir a casa e ela reunia em um lugar. E os irmãos dessa igreja ajudaram minha mãe com a construção da casa. E conseguimos botar a casa de pé. E hoje... eu posso dizer que eu tenho, apesar de eu morar em um lugar bem simples, hoje depois de um tempo que a gente veio da casa da moça, a gente começou a morar aqui dentro. Passou uns 4 anos que a gente estava morando aqui, 4 anos não, uns 2 anos mais ou menos que a gente estava morando aqui. Minha mãe engravidou da minha irmãzinha, da mais nova, da de 5 anos hoje. Minha mãe engravidou dela. E foi mais uma gravidez muito corrida, porque foi a mesma situação que aconteceu com a gente. Minha mãe teve que criá-la sozinha. E só que graças a Deus, nessa época minha mãe conseguia trabalhar. Então minha mãe conseguiu dar uma vida melhor pra ela, graças ao Senhor. Porque se não fosse ele, eu não sei o que seria da gente. E nisso minha mãe conseguiu cuidar da minha irmã. E hoje é uma criança saudável, graças a Deus. Nós todos somos muito bem cuidados. E... sabe, a gente teve uma vida muito complicada. Meu pai, ele tinha outra família. Ele tinha os afazeres dele. A minha mãe tinha que se dedicar totalmente pra gente. Tinha que ser a gente pra tudo. Então... a gente acabou passando muita dificuldade. Muita dificuldade. Tinha dia de eu e meu irmão olhar para as panelas e falar: mãe, eu queria um pouquinho de comida. E minha mãe ter somente o leite do peito para amamentar minha irmã. Então é uma coisa muito triste, até difícil de falar pra mim. Isso me traz um pouquinho de tristeza por saber que mesmo a gente tendo tantas pessoas ao redor, ninguém no momento mais difícil se dispôs a ajudar a gente. E minha mãe com a gente pequena, e a gente vai morar aqui. Aí teve a Heloísa. E hoje como tá a nossa vida? Hoje, graças ao Senhor Jesus, a gente tem uma vida estável.
Eu não vou dizer que a gente somos ricos, temos muito dinheiro, não. Mas a gente tem um dinheiro que dá pra pagar as contas. A gente tem um dinheiro que dá pra botar comida dentro de casa. A gente tem um dinheiro que dá pra comprar uma roupa, graças ao Senhor. Hoje minha mãe dá duro. Eu ajudo ela a tomar conta das minhas irmãs. Hoje ela dá duro pra criar minhas irmãs. Pra criar mais a Heloísa, né, que tá pequenininha ainda, e a gente. Hoje ela trabalha de biscate, faz biscate ali, biscate aqui. Ela tava trabalhando em um emprego fixo, só que infelizmente teve que parar porque começou uma obra no lugar. E ela ficou fazendo biscate. Só que, gente, eu não quero fazer esse vídeo de hoje pra deixar ninguém triste. Eu não quero isso. Eu quero fazer esse vídeo para encorajar vocês. Não tenha vergonha porque sua casa não é embolsada. Não tenha vergonha porque sua casa não tem piso. Ou não tenha vergonha porque você mora em um lugar humilde. Porque você mora de aluguel. Não tenha vergonha, não. Se orgulhe de quem sua mãe foi no passado. Se orgulhe de quem seu pai foi no passado. E levante a mão pro céu e agradece a Deus. Sabe por quê, gente? Tem muita gente hoje que queria ter o teto que a gente tem. Que queria morar no mesmo lugar que a gente mora. Mas não pode. Por quê? Porque infelizmente não teve oportunidade. Ou até teve oportunidade, mas não teve... Como eu vou dizer? Não teve momentos para poder se dedicar àquilo. Talvez sua mãe foi uma mãe sofrida como a minha, que sofreu no passado e ainda teve que criar 4 filhos sozinhas. Talvez você teve uma vida ótima e gosta de humilhar os outros. Não humilha as pessoas, não, porque você não sabe o que ela sente por dentro, sabe? Passa a entender a dor dos outros, passa a sentir a dor dos outros junto com eles, sabe? Seja grato a Deus pelo que você tem. Não tenha vergonha de levar as pessoas na sua casa, porque a sua casa não é uma casa de luxo, porque a sua casa é simples. Não tenha vergonha, não. Agradece a Deus pela casa que você tem, pela mãe que você tem, pelo pai que você tem, que deu duro para te criar. Agradece a Deus pela família que você tem, pelo pão de cada dia que Deus põe na tua mesa. Levanta a mão pro céu e agradece, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Nem todo mundo consegue levantar a mão pro céu e agradecer a Deus. Tem muita gente passando fome, tem muita gente numa situação como a gente passava no passado. Então, gente, se orgulhe de quem vocês são. Se orgulhe, você adulto que cria teus filhos, se orgulhe de quem você é. Se orgulhe da mãe que você é, se orgulhe do pai que você é, sabe? Tenha orgulho de você mesmo, sabe? Se encoraja pra entender a vida, sabe? Levanta a cabeça e mostra que você quer ser diferente, mostra que você tem capacidade pra fazer o que você quer. Sabe, mostra que você veio para brilhar, sabe, gente? Lá em cima tem um Deus que nos guarda. Lá em cima tem um Deus que não deixa faltar um pão na nossa mesa. Um dia pode faltar carne, mas eu duvido que o Senhor permita que falte arroz e feijão. Sabe? Eu já tive muita vergonha. Foi difícil para mim vir gravar esse vídeo, porque eu não sei. Tem pessoas que querem que eu grave pra poder zoar da minha casa, pra poder zoar da minha família, pra poder zoar da minha situação. Mas eu acredito que tenha pessoas que querem entender e vão se encorajar com esse vídeo, sabe, gente? Porque temos que ser gratos por tudo que Deus nos deu. Botar nosso chapéu até onde a mão alcança. Sabe, gente? E se encoraja a viver a vida. Se encoraje a ser diferente. Se você tem oportunidade, faça, porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje você pode estar cheio do dinheiro, hoje você pode estar se banhando nos ouros e pratas, só que amanhã você pode estar precisando de ajuda. E talvez aquela pessoa que você humilhou no passado vai ser quem vai te ajudar lá na frente. Sabe, gente? É muito complicado para quem mora em uma casa humilde como a minha, para quem tem uma família humilde como a minha, para quem passou necessidade na vida como eu, como a minha família. É muito complicado chegar e falar, vamos fazer alguma coisa lá em casa? Você sempre vai ter vergonha de quem você foi, mas quando você sentir vergonha, levanta a cabeça pro céu e fala, Deus, obrigado por tudo que tu me deu. Obrigado por me tirar da lama e me botar aqui, Senhor. Obrigado por quando a gente estava caído, o Senhor bota pessoas para nos dar a mão e nos ajudar, Senhor.
Obrigado por quanto faltou o pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. Tu trouxe pessoas até nós e nos deu a comida. Sabe, gente, não tenha vergonha não, se orgulhe, sabe? Deus dá aquilo que a gente merece, vamos falar assim. Então, sabe, não zoa desse vídeo, sabe? Não fica rindo porque a minha situação foi uma vida sofrida, foi uma situação que foi muito desagradável. Muitas pessoas vão perguntar, e seu pai? Hoje meu pai tem 2 filhos, meninos, e mais um. Tem o Vitor, o Júlio César e o Diogo, que são meus irmãos e parte de pai. Hoje eu posso dizer que eu sou amiga do meu pai. Hoje eu sento e converso com meu pai. Hoje eu tenho meu pai do meu lado, eu tenho minha mãe do meu lado. Eles não são casados mais. O meu pai tem a família dele, a minha mãe tem nós, que somos a família dela. Então, hoje ele é meu amigo, ele é meu pai e meu amigo, sabe? Jamais eu vou desprezar meu pai pelo que aconteceu no passado. Eu tenho que entender a situação dele também. Como eu tive que entender a situação da minha mãe, porque a gente passava necessidade, eu tenho que entender a situação do meu pai. Eu sou muito grata a Deus por ter o meu pai do meu lado, por ter a minha mãe ao meu lado, não tem nem explicação para isso, por ter a minha família. E eu sou grata pelo que eu passei no passado também, porque isso me tornou uma mulher forte, uma mulher corajosa. Hoje eu sou forte e hoje eu tenho orgulho de ser quem eu fui no passado. Eu tenho orgulho de ver a minha mãe, quem ela foi, quem ela é hoje. Eu tenho orgulho de ver a coragem e a garra da minha mãe. Eu tenho orgulho de ver a coragem e a garra do meu pai também. E, sabe, eu tenho somente que agradecer a Deus por tudo que a gente tem hoje, sinceramente. E o vídeo da casa? Eu vou gravar, assim, um vídeo pra vocês, um tour pela minha casa. Eu vou mostrar a minha casa como é. Eu resolvi trazer essa história primeiro porque eu queria que vocês entendessem como foi a minha história primeiro, para depois eu trazer a casa. Porque vocês vão entender o porquê que minha casa é tão simples. É por causa dessa história, porque eu passei isso no passado e a gente nunca teve uma condição financeira ótima para poder ter uma casa de rainha, uma casa de princesa. Mas eu sou grata a Deus pelo teto que eu tenho para morar. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas. E sempre se orgulhe de quem você foi no passado. Ou sempre se orgulhe da sua mãe e do seu pai. Porque eles podem ter certeza que eles deram o melhor pra te criar. E pra te ver o homem que você é hoje. Ou pra te ver a mulher que você é hoje. Que Deus abençoe a noite de vocês, o dia de vocês. Um beijo. Like